13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Urânia, da 15ª Legislatura, realizada no dia 2 de setembro de 2024, sob a presidência da senhora Cátia Cristina Siebra. Gostaríamos de cumprimentar e agradecer a todos os presentes. E havendo número legal de vereadores e estando em horário regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Solicito ao edil secretário, Davi Rodrigues Menezes, para que faça a chamada dos senhores vereadores para confirmação de presença. Célio Moreira. Presente. Davi Rodrigues Menezes. Presente. José Mauri Pinheiro da Silva. Presente. Márcia Fátima Alves da Silva. Ausente. Marcos José Vituri. Presente. Maria Ribeiro de Novaes Grégio. Presente. Marinete Munhoz Borges Saracusa. Ausente. Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. Cátia Cristina Siebra. Presente. Convido o vereador José Amauri Pinheiro da Silva para realizar a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caídos. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres das leis e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Assim, confessais que sois filhos daquele que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao edil secretário para que faça a leitura da ata da reunião anterior, referente à 12ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2024. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Urânia, José Marcos Vituri, vereador da Câmara Municipal de Urânia, vem respeitosamente, à presença de vossa excelência, solicitar que seja dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Nesses termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Urânia, 2 de setembro de 2024, Marcos José Vituri, vereador. Coloco o requerimento do vereador em discussão. Não havendo oradores, coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Coloco a ata da reunião anterior em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Solicito ao edil secretário para que faça a leitura da matéria que consta na pauta. Requerimento número 62 de 2024, de Márcia Fátima Alves da Silva para a presidente Cátia Cristina Siebra. Assunto: licença por moléstia devidamente comprovada por atestado médico. Márcia Fátima Alves da Silva, brasileira, casada, vereadora desse legislativo, vem muito respeitosamente, à presença de vossa excelência, requerer licença por moléstia devidamente comprovada por atestado médico apresentado nesse legislativo pelo prazo determinado de 120 dias, de acordo com o artigo 327, item 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Márcia Fátima Alves da Silva, vereadora. Coloco o requerimento número 062 de 2024, de autoria do Legislativo, referente ao afastamento da vereadora Márcia Fátima Alves da Silva, em discussão. Não havendo oradores, coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Para esclarecimento à população e aos demais, assim como consta no artigo 112 da Lei Federal, número 4.735/65, Código Eleitoral, como embasamento legal indicativo de que a suplência pertence ao partido, que transcrevemos em verbos. Artigo 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária. Item 1. Os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Item 2. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Será notificado o suplente que deverá tomar posse na próxima sessão solene, que nós ainda faremos o convite, né? E para ele a notificação, para o próximo dia 16 de setembro, às 18h30. Então, eu já adianto aos senhores que também serão convidados e convocados, né, para essa sessão solene, para poder a gente empossar ele e dar condições dele já iniciar os trabalhos para a próxima sessão no dia 16. Requerimento número 61 de 2024. A Neoenergia Elétrico, Eletricidade e Serviços, Sociedade Anônima, Neoenergia Elétrico, CNPJ 02 328 280 0001 97, Rua Ari Antenor de Souza 321, Jardim Nova América, CEP 13053-024, Campinas, São Paulo. Assunto: solicitação de informações à Neoenergia Elétrica sobre as quedas de energia e a permanência de meia fase na cidade de Urânia, São Paulo. Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente, através do presente instrumento, nesta oportunidade, representando os interesses dos munícipes, requerer informações detalhadas acerca dos incidentes relacionados às constantes quedas no fornecimento de energia elétrica e da longa permanência de energia à meia fase ocorridos durante a noite da última quinta-feira. Segundo os relatos recebidos, houve diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica em muitas residências do município durante o período das 18 até por volta das 21 horas, seguidas por um longo período de fornecimento parcial de energia, em meia fase, o que trouxe prejuízos consideráveis aos moradores. E, em vista disso, solicitamos que nos sejam fornecidos as seguintes informações. 1. Motivo das quedas de energia. Qual foi a causa específica das interrupções no fornecimento de energia elétrica durante a referida noite? 2. Medidas e ações tomadas. Quais foram as medidas e ações adotadas pela Neoenergia Elétrica para restabelecer o fornecimento por completo de energia e quais os prazos envolvidos no processo? 3. Permanência de meia fase. Por quais motivos, após as quedas, interrupções, houve a permanência de meia fase por um período prolongado? E se houve algum problema específico que impediu o restabelecimento completo, de imediato, do fornecimento de energia? 4. Ações corretivas. Quais providências estão sendo tomadas pela Neoenergia Electro para evitar a recorrência de tais ocorrências no futuro e como é que a empresa avisa os consumidores sobre tais eventos e onde é que estão disponíveis as informações justificando e esclarecendo dúvidas aos consumidores, respeitando as leis brasileiras de acesso à informação e transparência nas atividades da empresa em relação a todos os serviços prestados à população do município de Urânia. Entendemos a complexidade das operações de fornecimento de energia, porém, consideramos fundamental que situações como essa sejam esclarecidas para que possamos prestar contas à população que representamos. Esperamos um retorno com as informações solicitadas no prazo de 15 dias, de forma que possamos transmitir aos moradores as devidas explicações. Acrescentamos ainda que o referido problema tem sido constante, causando transtornos irreversíveis a essa cidade, causando pânico também, uma vez que os moradores temem que seus eletrodomésticos sejam danificados, como já há casos que também foram relatados, bem como a grande dificuldade burocrática existente que enfrentam os munícipes ao entrarem em contato com a Neoenergia Electro, a fim de serem ressarcidos de seus prejuízos causados por essas interrupções na energia elétrica. Desde já, agradecemos pela atenção dispensada e contamos com a compreensão e colaboração da Neoenergia Electro para a solução deste problema. Atenciosamente, Câmara Municipal de Urânia, São Paulo, 23 de agosto de 2024. Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, vereador, e os demais vereadores.
Despacho ao senhor prefeito municipal para as devidas providências. Indicação número 37 de 2024. Davi Rodrigues Menezes, vereador da Câmara Municipal de Urânia, no uso de suas atribuições legais, apresenta a esta augusta Casa de Leis a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Arjol Domingues, para que seja realizado de forma urgente a adequação da rampa de acessibilidade existente na calçada da Escola Estadual Professor Aquiossa Touro, cruzamento da Rua 21 de Novembro com a Rua Fortaleza. A referida rampa encontra-se instalada no meio do sarjetão, o que certamente causará dificuldade ou mesmo impossibilidade de uma pessoa com mobilidade reduzida, a exemplo de um cadeirante, utilizá-la. Esse subscritor esteve no local e constatou a referida problemática e produziu os registros fotográficos que seguem em anexo. Na certeza das providências urgentes do Poder Executivo, antecipadamente agradecemos. Davi Rodrigues Menezes, vereador, e os demais vereadores. Despacho ao senhor prefeito municipal para as devidas providências. Indicação número 38 de 2024. Davi Rodrigues Menezes, vereador da Câmara Municipal de Urânia, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a essa augusta Casa de Leis a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Arjol Domingues, para que sejam tomadas todas as providências urgentes junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja realizado conserto, limpeza e manutenção do sarjetão existente na rua Getúlio Vargas, altura do número 1280. A total falta de manutenção tem ocasionado um excessivo acúmulo de águas no local, juntamente com outros dejetos, produzindo mau cheiro, podendo ainda contribuir para a proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Esse subscritor, a pedido de munícipes, compareceu no local e produziu os registros fotográficos que seguem anexo, onde fica comprovado o que acima foi relatado. Na certeza das providências urgentes do Poder Executivo, antecipadamente agradecemos. Câmara Municipal de Urânia, São Paulo, 2 de setembro de 2024, Davi Rodrigues Menezes, vereador, e os demais vereadores. Despacho ao senhor prefeito municipal para as devidas providências. Indicação número 39 de 2024, Célio Moreira, vereador da Câmara Municipal de Urânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a esta augusta Casa de Leis a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Arjol Domingues, que sejam tomadas todas as providências necessárias junto ao setor competente para a instalação de um redutor de velocidade na rua Joaquim Batista Duarte Mendes, número 4.871, próximo à esquina com a rua Doutor Ademar de Barros, no bairro residencial Vicente Filié, fotos em anexo. Essa indicação é feita a partir do pedido de vários moradores que expressaram preocupação com a segurança, alegando que há condutores de motocicletas e carros que transitam em alta velocidade nesta via. Relatam ainda que no local há uma curva acentuada, prejudicando a visibilidade dos motoristas que transitam no sentido oposto. A instalação de um redutor de velocidade não apenas incentivaria a redução da velocidade dos veículos, como também evitaria futuros acidentes neste local. Na certeza das providências urgentes do excelentíssimo senhor prefeito municipal, antecipadamente agradeço. Câmara Municipal de Urânia, São Paulo, 2 de setembro de 2024. Célio Moreira, vereador, e os demais vereadores. Despacho ao senhor prefeito municipal para as devidas providências. Balancete, julho de 2024. Despacho fica à disposição dos senhores vereadores e de toda a população na Secretaria Administrativa. Terminada a matéria, solicito ao edil secretário para que faça a convocação dos senhores vereadores para o uso da palavra pela ordem de inscrição. Maria Ribeiro de Novaes Grégio. Marcos José Vituri. Dispenso. Célio Moreira. Dispenso. Davi Rodrigues Menezes. Peça a palavra. Com a palavra o vereador Davi Rodrigues Menezes. Senhora presidente, boa noite. Boa noite aos demais pares, ocupantes da mesa, ao jurídico, aos funcionários dessa casa e também à população que se faz presente.
Senhora presidente, eu queria falar aqui de forma rápida sobre as minhas duas indicações. Uma indicação de limpeza do sarjetão aqui na rua Getúlio Vargas, altura do número 1280. Moradores do local ali relataram que já faz algum tempo que esse sarjetão encontra-se com excesso de água, dejetos, mau cheiro, produção de mosquitos, e eles me procuraram e pediram que eu fizesse esta indicação. Espero aí, eu fiz algumas indicações do mesmo sentido aqui na rua 21 de novembro, espero que sejam resolvidas. E fiz também uma indicação no sarjetão, no cruzamento da rua 21 de novembro com a rua Fortaleza, bem ali no Aquioça Toro. Vocês vão passar ali, vão ver na esquina do Aquioça Toro, nessa esquina aí tem uma rampa de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida aí, para cadeirantes. A rampa de acessibilidade, ela está feita, como está nas fotos aqui, literalmente no sarjetão. Uma pessoa ali que já teve caso, que foi a pessoa que tem problemas aí, que infelizmente se encontra na cadeira de roda, diz que ali não tem como subir. Ali é um colégio eleitoral, daqui um dia vem as eleições, muitas pessoas, infelizmente aqui em Urânia temos cadeirantes, temos pessoas com necessidade, e eu não consigo imaginar como é que uma pessoa consegue subir numa rampa daquela no meio do sarjetão. E além de tudo, além de ter ali tem a depressão do sarjetão, o sarjetão ainda ele tem um presente, que é água. Ele tem água que fica ali 24 horas. Você passa ali, ele está cheio de água, como está na foto aqui. Eu não estou falando que está na foto, está registrado aqui, então espero que seja resolvido esses problemas. Eu, como representante do povo, o pessoal aí pede para a gente estar fazendo as indicações, solicitando ao vereador Célio Moreira, que fez a indicação de redução de velocidade ali. Célio, conheço o local, com certeza também foi moradores ali que pediu, né? Esperamos aí que também seja feito. Com relação aos outros quebra-molas que estão sendo feitos na cidade, redutor de velocidade, eu me atenho aí a falar nas minhas explicações pessoais. Obrigado, senhora presidente. José Mauri Pinheiro da Silva. Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. Kátia Cristina Siebra. Dispenso. Não havendo mais oradores, dou um recesso de 15 minutos, conforme o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno. Após o recesso, reiniciando os trabalhos da presente reunião na ordem do dia e de acordo com o artigo 86 do Regimento Interno, os projetos que receberem pareceres favoráveis de duas comissões estão automaticamente inclusos na ordem do dia da presente reunião. Sendo assim, solicito ao edil secretário para que faça a leitura da matéria que consta na pauta. Projeto de lei complementar número 19 de 2024, interessado, Prefeitura Municipal de Urânia. Procedência, Executivo. Dispõe sobre a delimitação da área de expansão urbana do município de Urânia, São Paulo e da outras providências, de 27 de junho de 2024. Coloco o projeto de lei complementar número 019 de 2024, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Não havendo oradores, coloco em segunda votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e segunda votação. Segue a sanção. Eu gostaria de lembrar a todos os vereadores que amanhã nós temos audiência pública a respeito do projeto de lei número 027 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2025, amanhã às 18h30 aqui na Câmara Municipal. Não havendo mais matéria para discussão, próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de setembro de 2024, segunda-feira, às 19 horas. Não havendo mais oradores, nem matéria para discussão e votação, e nada mais a ser tratado na presente reunião ordinária, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos. Comunico que a oratória dos senhores vereadores... Senhora presidente. Verdade. Perdão. Sim, o secretário me alertou aqui. Eu acho que teve uma... Nós esquecemos de constar aqui a parte... Aline, faltou a das explicações pessoais. Então, vamos colocar, né, em aberto para leitura e convocá-los para a leitura uso das explicações pessoais, conforme a ordem de inscrição.
Perdão, houve um erro aqui no roteiro. Maria Ribeiro de Novaes Grégio. Marcos José Vitori. Dispenso. Célio Moreira. Peço a palavra. Célio, antes de falar, foi um erro meu. Eu é que atropelei aqui a fala. Então, senhores, me desculpem, a Aline não tem culpa. Não tem problema. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, funcionário dessa Casa de Leis, jurídico. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa indicação que eu fiz lá na Vicente Filier. Eu estive lá a semana passada fazendo uma visita, inclusive o nobre par também, o Marcos Vitori, estava comigo. E essa solicitação não foi só de um morador, foram de vários moradores ali, né? Relatando que o local ali é um local até meio... A gente percebeu que o lugar está meio esquisito, né? Esse quebra-mola eu acho que ia facilitar muito essa redução de velocidade, não só a redução também de velocidade, mas também vai evitar aí futuros acidentes ali, porque houve, conforme relato deles mesmo, diz que já houve ali alguns acidentes ali, né? Então eu falei que eu ia fazer essa indicação, né? E inclusive eu vou até amanhã ou depois, né, e comentar com ele lá que eu fiz essa indicação. Agora vamos esperar que o excelentíssimo senhor prefeito ele realize essa obra aí no nosso município. Muito obrigado, senhora presidente. Não. Davi Rodrigues Menezes, peça a palavra. Com a palavra o vereador Davi Rodrigues Menezes. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aqui falar rapidamente sobre algumas indicações que a gente tinha feito há algum tempo atrás com relação a quebra-molas. Esses dias, andando pela cidade, nós vimos que estão sendo feitos alguns quebra-molas, né? Feito alguns quebra-molas e também feito a reformulação de outros quebra-molas, especialmente aqui na Avenida Brasil, na Rua 21 de Novembro, uma indicação antiga que a gente tinha feito aqui em frente à creche Marta Biazon, tem ali. Na sessão passada eu tinha feito alguma menção a isso e hoje tem um quebra-mola ali. Foi feito quebra-mola também uma reivindicação antiga na Rua Bom Jesus. O pessoal ali na Rua Bom Jesus reivindicava e alguns outros pontos a qual eu não me recordo. Quando esses quebra-molas passaram a ser feitos, alguns moradores entraram em contato comigo através do telefone, através das redes sociais, perguntando assim, aqui na minha casa, será que vai fazer? E tomei a liberdade, entrei em contato com o executivo para saber o que era, por que esses quebra-molas estão sendo construídos, e fui informado que se trata de um convênio do governo do estado de São Paulo. Esses quebra-molas são feitos nas especificações são do Detran, por isso que vocês viram que eles são um pouco mais, com uma base mais larga, né? Eles são mais suaves, são mais largos, mais suaves, e segundo foi me falado pelo senhor prefeito, se trata de uma primeira fase, isso, né? Numa primeira etapa, que está sendo feito. Conversei bastante com o prefeito sobre isso e entrei em contato com esses moradores que estavam ansiosos, né, por quebra-molas aí nas suas casas, nas suas ruas, né, como o vereador Célio Moreira acabou de retratar aqui. É um anseio muito grande isso, né? Eu repito aqui falar que em algum ponto eu concordo que também não se pode estar fazendo quebra-mola assim, sem critérios, né? Senão você vai encher a cidade de quebra-mola e vai ficar até que intransitável, né? Então, às vezes, nesse ponto, eu sou assim, bastante... faço com parcimônia esse comentário, e que há alguns pontos que são essenciais. Eu espero que nessas próximas etapas desse convênio, que seja colocado nesses locais que realmente sejam necessários, né? Especialmente perto de escolas, igrejas, onde há trânsito de pessoas, crianças, né? E conversei com o prefeito e falou, espero que seja colocado nesse lugar. Então já fica aqui o meu agradecimento com relação
a creche Marta Biazon, que tinha sido uma indicação minha, que já foi reiterado por outros colegas. Na rua Bom Jesus também era uma indicação antiga, que é uma rua larga. E tem outros pontos na cidade que também merecem. Tá? Então vamos aguardar com calma aí como é que vai ser as próximas etapas. Senhora presidente, eu quero encerrar aqui estudando o regimento interno da nossa casa. O regimento tem bastante artigos e eu quero aqui trazer ao conhecimento ou a relembrar para os senhores o artigo 176. E eu peço aqui a atenção da senhora presidente da mesa e também do jurídico da casa. E eu peço, senhores, que, se possível for, a gente analisar junto para a gente começar a aplicar o regimento com relação ao que eu vou ler aqui agora. O nosso vereador Rodrigo, que também é jurista, estudando o regimento aqui, vereador Rodrigo, no seu artigo 176 do nosso regimento interno, ele assim define a questão das explicações pessoais. Esse artigo ele fala da explicação, o artigo 175, 176, 177, ele define a explicação pessoal. Mas eu quero aqui me ater ao artigo 176. Ele fala assim, explicação pessoal é a fase destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Parágrafo 1º. O presidente concederá a palavra aos oradores inscritos, segundo a ordem de inscrição, obedecidos os critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 162 desse regimento. A inscrição para falar em explicação pessoal será solicitada durante a sessão e anotada cronologicamente pelo primeiro secretário em livro próprio. O artigo 176 faz menção ao 62, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E aqui eu vou ler o 162, que é feito menção lá no 176. Terminada a leitura das matérias mencionadas no artigo anterior, o presidente destinará o tempo restante da hora do expediente para debates e votações e o uso da tribuna obedecidos à seguinte preferência. Eu já vou para o parágrafo 1º para a gente ser sucinto aqui. As inscrições dos oradores para o expediente serão feitas em livro especial sobre a fiscalização do primeiro secretário. Quem ocupa a primeira secretaria que hoje estou ocupando, a primeira secretaria sou eu. E eu faço aqui, senhora presidente, ao jurídico, aos demais e aos mais ocupantes dessa mesa, que nós passemos a fazer valer o que se define esses artigos do regimento, do nosso regimento. Não sou eu que estou inventando, é o que está escrito aqui. Vamos estudar com calma, com parcimônia, claro, e vamos aplicar para que, nas próximas sessões, em livro especial, seja feita a inscrição sobre a fiscalização do primeiro secretário, que hoje é ocupado por mim e daqui a algum tempo pode ser ocupado por outro, e já foi ocupado por outros, e que se criou uma praxe, que essa praxe às vezes atrasa a nossa sessão, porque eu acredito que a sessão tem que começar às 19 horas, e às vezes, senhora presidente, me desculpe a nossa sessão, e nesse momento eu até me incluo, que às vezes a gente se atrasa por algum outro caso, mas que de regra, para respeitar o regimento também, que a nossa sessão ela comece às 19 horas. Até mesmo quando está tendo a transmissão online, em respeito às pessoas que sabem que começa às 19 e às vezes às 19 horas elas estão, às vezes, em frente ao seu celular, em frente ao seu computador, ou qualquer outro aplicativo, ou qualquer outro meio eletrônico, para assistir à sessão. E já teve dias aqui, e principalmente quando é discutida matérias que têm uma certa complexidade, eu já olhei o relógio e as sessões estão começando às vezes, quiçá, 9h40. 9h30 um dia eu vi, 19h40, desculpe. E eu vejo que isso não pode acontecer de praxe, a não ser que seja algo excepcional. Excepcionalidades são excepcionalidades, nós tratamos com excepcionalidades. Regra é regra, começar às 19 horas. Então, senhora presidente, vamos conversar aqui, claro,
sobre o comando da senhora, que preside de forma muito nobre, de forma muito digna e ética esta casa, e com a mesa, com o jurídico, para que nós adotemos o que está nesse regimento. E cabe, às vezes, interpretações, e aí nós temos o jurídico, nós temos outros vereadores experientes para ajudarmos a nós fazer uma interpretação conforme o que está ao artigo, e nós fazermos a nossa ordem de inscrição sobre a minha fiscalização. E aqueles que quiserem fazer uso da palavra, que procure o primeiro secretário e faça a sua inscrição. E respeitando o horário, e respeitando aqueles que querem falar. Se falar por último, explicação pessoal é uma vantagem, que essa vantagem seja ocupada por aqueles que respeitem o horário da casa, e não por aqueles que desrespeitam o horário da casa para ficar por último, para falar em explicações pessoais, porque parece que falar por último em explicações pessoais passou a ser uma vantagem. Fui claro, senhora presidente? A partir dessa semana, se a senhora puder, eu estou aqui preparado, eu estou aqui disposto para a gente fazer valer esse artigo e aplicar o regimento para que não tenhamos atrasos excessivos e que condutas que a gente vê como assim, são condutas que não são nobres, né? Que fica se aguardando para começar a sessão, para se chegar por último, para se falar por último. Obrigado, senhora presidente. Vossa Excelência, eu fico até bastante feliz, eu digo, porque Vossa Excelência tocou em 2 pontos que eu defendo desde que nós assumimos a presidência dessa casa. Um deles é a questão do horário, que eu sempre peço, pessoal, chega no horário, assina os documentos mais cedo, que eu acho que é importante a gente respeitar as pessoas que ou estejam aqui presentes ou que realmente estejam nos acompanhando pelas redes sociais, né? E outra questão que eu acho que eu fico assim até mais feliz ainda é a questão de seguir o regimento, porque a gente também não consegue aplicar nele 100% e ler, então assim, é mais uma evolução, né? Vossa Excelência pode contribuir e a gente melhorar a questão, porque às vezes sempre foi feito assim, e a gente se acomoda naquela forma e continua. Mas se for para melhorar e se for para realmente seguir aquilo que está previsto em regimento, a gente vai sentar, vai analisar e vamos sim, eu acredito que implantar a partir de agora, para que nas próximas sessões e a próxima gestão já tenham isso como um segmento, né? Assim como nós também adaptamos e estamos trazendo apenas a seguir o regimento, eu acredito que as próximas gestões também irão dar continuidade. Até porque a gente só quer melhorar a execução dos trabalhos aqui. José Amauri Pinheiro da Silva. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador José Amauri Pinheiro da Silva. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, jurídico, funcionários da casa, população aqui presente. Eu venho aqui, também concordo com as palavras que foram ditas aqui, e o que eu mais prezo também, senhora presidente, é que se o regime for cumprido, que seja cumprido de igual para todos os vereadores, para todos nós que somos representantes do povo. De igual, que às vezes que essa casa não favoreça um lado, porque sessão realmente chegaram, como diz o vereador nobre para aqui, o Davi, começaram 9h40, 9h10, 9h20, mas pode pôr no horário aí, que sempre eu adentrei essa casa antes do horário das 18 horas. Então, como obrigação da gente estar, como também nunca faltei de uma sessão durante os meus mandatos todos, representando a população, como vários aqui. Às vezes por necessidade própria ou tem as suas razões pelas suas faltas. Mas eu torno a repetir, que seja sim feito o regimento, cumprido, como foi dito aqui, mas que não haja o verbo certo, proteção de um lado ou do outro, para que essa casa de lei seja
unificada por todos que aqui representam a população, que não tenha favorecimento, que não leve isso a mais. Porque eu, como vereador, em explicações finais ou em momentos de projetos, sempre serei aposto a dizer o que realmente a população quer ouvir e precisa. E, mais uma vez, como representante, estamos aqui só por eles. Somos eleitos por eles, estamos aqui para respeitá-lo. Então, frisando que se cumpra esse regimento, mas que se cumpra de igual para todos. Boa noite, senhor. Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. Kátia Cristina Siebra. Dispenso. Próxima sessão ordinária será no dia 16 de setembro de 2024, segunda-feira, às 19 horas. Não havendo mais oradores, nem matéria para discussão e votação, e nada mais a ser tratado na presente reunião ordinária, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos. Comunico que a oratória dos senhores vereadores foi gravada e arquivada, e sendo assim, solicito que seja lavrada a competente ata dos trabalhos para constar nos anais da Câmara Municipal de Urânia. Boa noite a todos. Boa noite.